Imagine que um grupo de jovens alpinistas decidem fazer uma aventura. Eles decidem fazer uma travessia nos Urais da União Soviética, um lugar conhecido por possuir temperaturas abaixo de zero. Eles querem escalar uma montanha. Era a aventura de suas vidas. Mas algo aconteceu ali, e as coisas saíram diferente do planejado. Hoje eu vou contar a história e todas as teorias do mistério de Passo de Dyatlov. Uma história que quanto mais nos aprofundamos, mais bizarra ela vai ficando. Antes de mais nada, olá você que ouve Vozes do Vazio. Eu sou o Nero. Por favor, se gostarem do vídeo, curtam, comentem para debatermos o assunto. Se inscrevam também no canal para me dar essa força. Bom, vamos conhecer a história e os mistérios em torno dela. O grupo de aventureiros era composto por ex-estudantes da Universidade Técnica Estadual de Ural, sendo ao todo um grupo de 10 pessoas. Igor Dyatlov era o líder da expedição. Apesar de ter apenas 23 anos, era experiente nesse tipo de passagem. Além dele, tinha Yuri Doroshenko, Lyudmila, Yuri Krivonischenko, Alexander, Zinaida, Rustem, Nikolai, Semyon e, por fim, Yuri Yudin. Apesar de Dyatlov ser o líder, todos eles possuíam grande experiência em expedições e aventuras. Eram exímios esquiadores. O objetivo da aventura era chegar até a montanha de Otorten, que ficava localizada a 10 km do norte da região de Ural. A classificação da rota era tida como nível 3, o que significa que era uma rota de acesso extremamente difícil, dada a localização e as condições de frio extremo naquela região norte da antiga União Soviética, tanto que praticamente não existia vida humana ali, tirando pequenos vilarejos de povoados Mansi, que são indígenas nativos da região e estão habituados com aquelas temperaturas baixas. Por isso, Igor Dyatlov traçou uma rota por onde passariam, sendo que iriam abarcar um povoado Mansi. Ali em diante, seguiriam em uma passagem que um experiente caçador da região teria traçado para que os jovens pudessem seguir até o seu objetivo. Essa era a ideia deles, mas as coisas foram bem diferentes na prática. O grupo embarcou de trem para Ivdel e desembarcaram ali no dia 25 de janeiro de 1959, dando início à jornada dos garotos. No dia 27, eles conseguiram chegar até a região de Vizay, onde encontraram um grupo de nativos Mansi, que informaram para os aventureiros os perigos de irem até a montanha Otorten, que na língua Mansi significa não vá para lá. Explicaram ainda que próximo a essa montanha havia outra montanha chamada Kholat Syakhl, que na língua Mansi significa a montanha dos mortos. Certamente haviam motivos do porquê aqueles locais serem conhecidos daquela forma. No dia seguinte, dia 28 de janeiro, Yuri Yudin sentiu uma forte dor no seu nervo ciático e teve que abandonar o grupo para retornar à cidade e ter cuidados médicos, desfalcando assim o time. Igor Dyatlov não era o líder à toa. Ele possuía os contatos necessários com seu grupo esportivo. A ideia era que fizessem a subida à montanha e fizessem a descida. Após isso, retornariam a Vizay, onde ele mandaria uma mensagem telegráfica para o seu grupo esportivo, relatando o sucesso de toda a missão. No dia 31 de janeiro, eles chegaram à margem do morro, fizeram um estoque de tudo que era necessário, equipamentos e alimentos. Além disso, se precaveram com todos os itens que era obrigatório para a escalada. No dia 1º de fevereiro, foi dado início à passagem daquele local. A ideia era fazer uma travessia naquele dia para à noite acamparem na margem da montanha Otorten. Porém, houve uma terrível alteração meteorológica que fez com que o grupo acidentalmente acabasse seguindo para o oeste, chegando na margem da montanha Kholat Syakhl, a montanha dos mortos. Quando eles perceberam que seguiram para o lado errado, eles decidiram então erguer as barracas e acampar ali naquele dia, para que no dia seguinte fizessem o caminho de volta e retomarem o passo. Porém, novamente, as coisas não saíram como eles imaginavam. O grupo esportivo de Dyatlov esperava receber a mensagem de Igor no dia 12 de fevereiro, o que não aconteceu. Com a ausência de comunicação entre os aventureiros e a equipe,
uma equipe de busca foi enviada para tentar localizar os jovens, mas não obtiveram nenhuma resposta. No dia 20 de fevereiro, familiares dos jovens exigiram uma missão de resgate, dessa vez sendo atendida. A primeira equipe foi de alunos e professores da universidade. Em seguida, sem sucesso, envolveram a polícia e o exército, com apoio aéreo de helicópteros e aviões. Porém, foi a equipe de busca terrestre, no dia 26 de fevereiro, que conseguiu localizar a barraca da equipe. Algo chamou a atenção de todos ali. Estamos falando de um local com temperaturas abaixo de zero e de aventureiros experientes. Eles jamais sairiam de suas cabanas sem estarem devidamente trajados para se proteger do frio, bem como sem suas botas. Contudo, a equipe de busca viu que todos os equipamentos dos jovens estavam na cabana. Além disso, haviam cortes pela cabana, mas em uma inspeção minuciosa notaram que o corte foi feito de dentro para fora, como se cortassem para sair dali. Seja lá o que tivesse acontecido, fez eles se assustarem a ponto de deixar todo o equipamento de proteção para fugirem correndo em temperaturas baixas, abaixo de zero. Eles resolveram deixar a cabana ali e fazer buscas de sobreviventes nas redondezas. Seguiram as pegadas marcadas dos estudantes na neve, aonde chegaram até os restos de uma fogueira. Ali também encontraram alguns corpos. Ao lado daquele resto de fogueira havia uma árvore. Próximo dela, os 2 primeiros corpos foram localizados, sendo eles de Yuri Krivonichenko e Yuri Doroshenko. Eles estavam com roupas simples, cobertos por ramos de árvore e neve. Naquela árvore notaram que havia pedaços de carne, e logo deduziram que o frio congelou os dedos dos rapazes, de modo que ao tentarem subir nela, seus dedos foram sendo dilacerados, mas o congelamento os impedia de sentir dor. Pouco mais de 250 metros dali, rumo à barraca, localizaram o corpo de Igor Dyatlov. Ele estava com uma mão tentando proteger o seu rosto, e estava de barriga para cima. Rustem também teve seu corpo localizado. Nele havia uma fratura de 16 centímetros em seu crânio, demonstrando que ele havia recebido uma pancada forte. Outro que teve o corpo localizado ali foi Zinaida, já próximo do acampamento. Porém, os demais não foram localizados. Não ainda. 40 dias depois da localização dos 5 primeiros corpos, encontraram os demais corpos, que apesar do péssimo estado em que se encontravam, conseguiram ser reconhecidos. Ludmila estava com as costelas quebradas. Estava sem os seus olhos e sem a sua língua. Nos seus pés haviam roupas dos demais integrantes, pressupondo que ela pegou a camisa de algum deles e tentou improvisar uma bota para proteger os seus pés. Os corpos de Seimon, Alexander e Nikolai também apresentaram inúmeras fraturas e ferimentos em todo o seu corpo. Um deles chegou até a ter o crânio esmagado. A necrópsia apontou que os ferimentos deles eram semelhantes, em gravidade, a um acidente de trânsito. Bom, antes de seguirmos, gostaria de pedir para curtirem o vídeo, por favor. Comentem também para conversarmos a respeito do caso. E se inscrevam, é uma baita ajuda. Através de relatos feitos em diários, posições de objetos e demais conteúdos, deu-se início a uma reconstrução e uma série de teorias a respeito do que aconteceu. Acredita-se que houve uma movimentação estranha que deixou os jovens apreensivos. Eles então se utilizaram de giletes para fazer cortes na barraca para espionarem, quando algum evento ainda incerto fez eles se desesperarem e abandonarem a barraca para fugir. Inicialmente eles se dividiram em 3 grupos, mas as pegadas mostram que eles se reuniram próximo à entrada da floresta, onde tentaram acender uma fogueira. Os rapazes tentaram subir na árvore para tentar pegar alguns galhos, mas não tiveram êxito e foram os primeiros a falecer. Alguns tentam voltar para a barraca, mas sem sucesso. Já outra parte do grupo tenta encontrar algum abrigo, e algum evento aconteceu ali e eles foram brutalmente atacados. Houve uma investigação rápida feita pelo governo soviético na época. Apenas com 4 semanas, ficou constatado que a causa-morte dos jovens foi hipotermia, dando assim caso encerrado. Porém, muitas dúvidas foram levantadas. Os corpos dos jovens apresentavam muitas lesões,
Como podem ver nessas imagens que estou colocando em tela, essas marcações em laranja são sinais de ferimentos nos corpos de alguns dos esquiadores, não fazendo sentido essa conclusão que o governo apresentou, dando assim início a uma série de teorias do que aconteceu naquele dia. A primeira tentativa de encontrar o responsável recaiu aos Mansi da região, principalmente porque Tatiana Dyatlov, irmã de Igor, começou a levantar a suspeita que os nativos da região haviam sido responsáveis pelo ataque. Alguns indígenas locais foram acusados. Em entrevista à BBC, Valery, um dos nativos, disse que houve um grande rebuliço na época. Inclusive, muitos Mansi chegaram a ser presos e interrogados sobre terem supostamente atacado os jovens. Houveram relatos que a polícia e o exército soviético chegaram a torturar alguns Mansis para que eles confessassem, o que não aconteceu. Um livro lançado em 2015 tentou se aprofundar nessa teoria, acusando ainda que o local onde os jovens teriam erguido a barraca era um local conhecido por ser sagrado pelos Mansi, e por isso eles teriam atacado os garotos. Porém, mesmo sob tortura, os Mansi não confessaram nada. Inclusive, eles relataram que trabalharam em conjunto com Igor e os demais, a ponto de um caçador ter auxiliado no caminho e detalhado a passagem antes deles atravessarem, sendo que essa hipótese hoje em dia é considerada bem remota para todos os especialistas no assunto. Valery, da tribo dos Mansi, informou que acreditava que a causa da morte dos jovens tinha sido por razões tecnológicas. No dia do incidente, ele relata que sua mãe disse ter visto algo voando no céu. Não podemos esquecer que estávamos em período de Guerra Fria. Logo, treinamento militar e preparação de armamentos químicos e nucleares, principalmente em locais desabitados, não é uma possibilidade a ser descartada. Um homem obcecado pelo caso, apenas chamado de Yuri, acredita nessa possibilidade. Essa teoria também foi endossada por ninguém menos que Boris Yeltsin, ex-presidente da Rússia. Essa teoria ganha força porque os corpos dos jovens em seu funeral estavam com coloração alaranjada. Teria sido consequência de alguma reação química ou nuclear, quando alguma arma ou bomba de treino caiu na região. Após isso, o Estado soviético teria encenado toda a localização dos corpos dos jovens, para ocultar o que realmente aconteceu. Essa teoria ganhou força nos anos 90, quando Levi Yavnov, um investigador do caso na época, relatou que muitas pessoas viram bolas de fogo no céu da região naquele dia. Inclusive, na primeira perícia foi encontrada resíduos de radiação em uma das roupas. Além disso, ele relatou que a caça e o consumo de água naquela época, naquela região, havia sido estritamente proibido por cerca de 4 anos. Essa informação foi corroborada pelos Mansi da região, porém não se tem nenhuma informação oficial, além de apenas relatos de terceiros. Lembram de Yuri Yudin, aquele homem que sobreviveu por causa de dores no nervo ciático? Pois bem, Yudin teve a responsabilidade de reconhecer os corpos e os objetos de todos aqueles que acabaram falecendo no Passo Dyatlov. Ele realmente conhecia bem o equipamento de seus companheiros, a ponto de notar que haviam óculos e algumas faixas militares usadas para prender mochila. Essa teoria ganha ainda mais força porque os relatórios de busca do exército soviético destacam que eles estiveram no local no dia 6 de fevereiro, sendo que os jovens só começaram a ser procurados a partir do dia 12 de fevereiro. Seja lá quem for, quem escreveu este documento deixou uma grande pista aí. Isso porque foi revelado que havia uma base militar soviética bem próxima daquela região, aonde os jovens armaram o acampamento. Isso junto ao período de estar em uma Guerra Fria, onde a União Soviética tinha medo de qualquer eventual espionagem norte-americana, poderia dar álibi para que os soldados soviéticos tivessem aberto fogo e executado todos os esquiadores naquela região. Surgiu ainda a hipótese que um dos jovens, de fato, pudesse ser um espião. Era Seimon Zolotarev, que diferente dos demais, era bem mais velho e estava na casa dos 30 anos de idade. Além de possuir tatuagens com simbologias estranhas, Seimon também havia se apresentado com um nome falso para eles, se apresentando como Alexander.
Levantou-se a hipótese dele ser um espião que estava traficando um uniforme com alto índice de radiação. Quando os militares viram aquilo, decidiram executar todos os presentes. Isso explicaria por que havia um uniforme radioativo no local. Yuri Yudin deu apenas uma entrevista em toda sua vida sobre este assunto, antes de falecer em 2013. E ele acredita nessa teoria. Por ele ser um dos sobreviventes, essa teoria ganha muita força. Bom, diante de tantas teorias mirabolantes, surgiu uma ideia mais pé no chão do que aconteceu ali. Ela deduz que, na verdade, o que foi que houve é que uma avalanche no local despertou todos os jovens, e eles tiveram que correr para tentar salvar suas próprias vidas. Apesar de ser uma teoria palpável, alguns questionamentos foram levantados a respeito dela. A primeira é que não havia sinal algum de avalanche no local. Os corpos localizados tinham uma camada muito fina de neve sobre eles. Se houvesse uma avalanche, obviamente teria sido uma camada de neve mais densa. A barraca também não foi coberta, nem mesmo destruída, o que enfraquece bastante essa teoria. Mais de 100 expedições foram feitas neste local, desde que a passagem de Dyatlov ganhou fama. E nenhuma delas relatou qualquer demonstração de que era possível, pelas condições climáticas, uma avalanche em fevereiro naquela região. Apesar de tudo, ainda há uma teoria que é bem mais divertida de ser debatida. Na criptozoologia, o Yeti, ou abominável Homem das Neves, é uma espécie de primata de grande porte que vive em condições extremas. É um predador feroz, talvez o mais ameaçador dentre todos por ter uma inteligência acima das demais bestas e um tamanho e força descomunal. A teoria do Yeti foi rechaçada por muito tempo, mas aqueles que acreditam num lado mais sobrenatural levam a sério essa possibilidade, porque no fundo, ela, assim como todas as outras, tem embasamento. Mike Levick, do Discovery, relatou que ao conversar com as primeiras pessoas que localizaram os corpos e a barraca, haviam enormes pegadas na neve, mas isso foi omitido. Eles então partiram até o povo Mansi da região. Uma senhora chamada Albinia Aniomova disse que tinha 5 anos na época. Ela disse que o responsável por aquilo era um ser enorme, de corpo peludo, que matava animais para comer tecidos moles, como órgãos e língua. Essa teoria parece realmente sensacionalista, mas acredite ou não, há uma suposta imagem do Yeti fotografado pela equipe. Vou deixar a imagem rolando no vídeo. A primeiro momento, pode parecer mais uma das inúmeras montagens, mas essa foto foi encontrada na câmera recuperada de um dos jovens. Há um memorial oficial na internet, com todos os dados relatados nesse vídeo, inclusive com as supostas fotos recuperadas nas câmeras e seus negativos. Vemos que a foto do Yeti está lá. O fato do Museu Digital do Passo Dyatlov levar a sério essa teoria é o que nos faz levar também. A teoria é que no final dos anos 50 acreditava-se que havia um Yeti naquela região. Por isso, na verdade, os jovens foram lá para tentar fotografar e trazer evidências da existência do elo perdido. Porém, eles acabaram sendo atacados. Isso explicaria o medo e o nível de violência absurda que eles sofreram ao serem atacados. No ano de 2019, o caso voltou a ter notoriedade. Não havia mais a restrição estatal da União Soviética. Agora, a Rússia era capaz de abrir os arquivos e fazer o trabalho com toda a transparência, para assim entendermos o que aconteceu. Ao menos era o que esperávamos que iria acontecer. Em 2020, veio uma nova conclusão para o caso. E pelo menos para o governo russo, é a resposta definitiva. Houve uma pequena avalanche que ceifou a vida dos alpinistas. Segundo os geólogos do caso, houve uma pequena avalanche que afugentou os alpinistas, que tentaram lutar por suas vidas, porém sem sucesso, onde eles acabaram sendo afundados e faleceram enquanto lutavam por sua sobrevivência. Não houve explicação quanto à foto do Yeti.
quanto à ausência de língua e olhos por Ludmila. Tampouco houve explicação do porquê havia uma peça de roupa com altos níveis de radiação no local. Parece que o governo russo queria logo pôr um ponto final nessa história. Ela deve incomodar tanto quanto nos intriga. Quanto mais nos aprofundamos, mais teorias e perguntas surgem. Bom, você acredita em qual dessas possibilidades? Para mim, todas parecem ter uma lógica no final das contas. De toda forma, espero que tenham gostado do vídeo. Por favor, curte, comenta, se inscreve para me dar uma força. Eu sou o Nero. Muito obrigado e até a próxima.